Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de professor ou só de Daniel, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e o meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas formas de estudar idiomas sozinho. Isso vale tanto para o inglês como para o francês, como para qualquer outro idioma que você esteja estudando. Mas lembre-se, quando eu falo estudar, é uma atividade, é uma coisa ativa, não é simplesmente ler. Ler também é um ótimo exercício e também te ajuda a melhorar bastante, mas quando eu digo estudar lendo é um pouquinho diferente, você vai entender por quê. E é importante entender a diferença entre essas duas coisas, porque sim, consumir o idioma, ser exposto a ele é extremamente importante, mas assistir um filme, assistir uma série, ouvir um podcast, ler um livro, todas essas são atividades que devem fazer parte do seu dia a dia, mas nenhuma delas é estudar. Nenhuma delas é estudar. Para estudar, você precisa sentar o bumbumzinho na cadeira e correr atrás da informação e praticar. Fazer exercícios, escrever, falar em voz alta, conversar com alguém, essas sim são atividades nas quais você produz alguma coisa. Essa produção é que vai fazer você realmente evoluir um pouquinho, cada vez mais, porque é produzindo que você esbarra nas dúvidas, é produzindo que você quebra a cabeça ali por ter que encontrar uma nova forma de explicar, expressar aquela ideia. Quando você consome, já está tudo pronto. É muito mais fácil de você entender porque o seu cérebro funciona completando as lacunas. Então, às vezes você só conhece algumas palavras daquela frase, só que você consegue entender o resto pelo contexto. Mas na hora que você precisa criar a frase, o bicho pega. O buraco é muito mais embaixo porque você precisa ter o conhecimento de todos os elementos. Então, estudar é isso, produzir. Vale lembrar que para utilizar a maioria das dicas que eu vou te dar aqui hoje, você precisa ter um conhecimento mínimo da gramática. Porque a gramática, junto com a pronúncia, esses dois são os pilares para o aprendizado de qualquer idioma. Você não consegue fazer muito se você não tiver uma boa gramática e uma boa pronúncia. Então, alguns desses métodos, como a maioria dos aplicativos de hoje em dia, de só decorar frases, não te ajuda tanto a evoluir, porque você fica muito limitado àquele vocabulário, aquelas estruturas. Então você já precisa estar num nível ali pelo menos do básico para cima. Se você nunca tiver visto qualquer conteúdo que seja de inglês, esse vídeo aqui talvez não seja muito útil para você. E agora sim, finalmente, sem mais delongas, o que essa imagenzinha está fazendo aqui do lado? O vídeo de hoje vai ser focado em leitura. Essa vai ser uma série de vídeos que eu vou trazer para vocês com dicas de como estudar sozinho e a primeira vai ser com leitura. Você aqui vai descobrir como aprender a melhorar, a praticar não só a leitura, mas também as outras três competências de um idioma: a fala, a escrita e a escuta, assim como também praticar, adquirir, melhorar o vocabulário e treinar gramática. Mas como eu disse, você já precisa ter uma base mínima ali para você conseguir entender e acompanhar o que está acontecendo nos livros, certo? E eu vou explicar agora as técnicas e as formas de fazer tudo isso. Primeiro de tudo, como eu falei anteriormente, é uma atividade. Lembre-se de ser ativo. Então, você só ler não é um estudo, não conta como estudo. Ainda é válido, ainda é ótimo para o seu desenvolvimento, mas é diferente de estudar lendo. Hoje a gente vai focar no estudar lendo, beleza? A primeira coisa é, pega alguma coisa para anotar. Caderno, post-it. Eu sou um fã de post-it, uso muito, ali atrás dá para ver. Pode escrever no computador também, tanto faz. Mas o importante é você revisitar aquela ideia, aquela palavra que você não conhece e não apenas procurar a tradução dela num dicionário, certo? Às vezes, algumas palavras simplesmente não têm tradução. Pode ser alguma referência cultural, regional do lugar onde a história se passa. Então, procurar imagens também te ajuda muito nisso. Procurar outros exemplos na internet também vai te ajudar a fixar mais, a internalizar mais aquela ideia. Se tratando de vocabulário, lembre-se que você não tem a obrigação de conhecer todas as palavras do idioma, assim como você não conhece todas as palavras da língua portuguesa, sua língua materna. É impossível, não somos máquinas. Gaste energia tentando memorizar, internalizar, conhecer as palavras que fazem parte do seu dia a dia, do seu universo, da sua realidade, pois são elas que vão ser mais úteis, mais práticas para os seus objetivos. O primeiro exercício que você pode fazer ao ler com esse objetivo de estudar, lembrando que o objetivo aqui é
praticar uma ou mais competências de um idioma. Não é ler o mais rápido possível para chegar no final do livro, certo? São coisas diferentes. Então, a primeira e mais óbvia competência a ser treinada é a pronúncia ao falar, ao ler em voz alta. Ao ler em voz alta. Você trabalha tanto a fala quanto a escuta. Na dúvida, e aqui você vai focar em realmente ler em voz alta, prestando atenção na pronúncia de palavras isoladas e nas conexões entre elas durante algumas páginas. Por alguns minutos, você pode fazer esse exercício todo dia, tá? Bateu dúvida, não sabe, não tem certeza como pronuncia aquela palavra, como faz aquela conexão, procura no Google, procura no YouTube. Tem uma plataforma muito boa também chamada Youglish. Você põe o idioma e você vai ouvir aquela palavra num vídeo no YouTube, num certo contexto. E aí você vai indo assim. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse primeiro exercício com o livro do Harry Potter, falando em português, né? Página 85 dessa versão que eu tenho aqui. Vamos lá. Harry took the wand. He felt a sudden warmth in his fingers. He raised the wand above his head, brought it swishing down through the dusty air, and a stream of red and gold sparks shot from the end like a firework, throwing dancing spots of light onto the walls. Hagrid whooped and clapped, and Mr. Ollivander cried, "Oh, bravo! Yes, indeed. Oh, very good. Well. How curious, how very curious." Aqui você já tem um belo exemplo de como praticar. E aí, por exemplo, eu poderia voltar aqui, digamos que na segunda frase, he felt a sudden warmth, eu tenho que fazer o TH com a língua no dente, warmth. Então, eu tenho que fechar a boca pro depois abre pro warmth in his fingers. Aí, por exemplo, logo depois disso eu tenho he raised the wand. Então, raised no passado com ed no final vai ser falado raised e não raised, por exemplo. E como tem um the depois, eu posso conectar os dois sons. D e T eu posso conectar. Então, he raised the wand above his head, brought it swishing down through the dusty air. Aí, por exemplo, through, aquele lance da língua no dente, depois o som do ru, through. Várias palavrinhas, cada uma com seus detalhes, né? And a stream of red and gold sparks shot from the end like a firework. Tudo conectando bonitinho, pensando na conexão, pensando na pronúncia das palavras isoladas e na conexão entre elas. Eu poderia ler isso aqui de uma forma completamente diferente. E agora vocês vão perceber como fica estranho, como sou estranho se eu ler dessa forma. Vamos lá, mesma coisa, só que agora eu vou ler errado de propósito. Harry took the wand. He felt a sudden warmth in his fingers. Todas as palavras estão sendo pronunciadas corretamente, mas não tem um fluxo, não é um fluxo bonito de ser ouvido. Essa musicalidade, essa entonação, essas pausas não fazem muito sentido para a língua inglesa, então não soa bem. A pessoa que ouvir dessa forma vai ter muita dificuldade de entender o que você está falando. Então, quando você está lendo ou quando você está falando, você precisa prestar atenção nessas conexões. Quais são os blocos de palavras que fazem sentido juntos? E quando você está lendo, você tem um pouco mais de tempo para organizar essas palavras. Certo? Quando você está falando, falar é sempre a última etapa de um idioma, né? Quando você está falando, você tem menos tempo, porque já tem que estar ali no automático, na ponta da língua. Então, lendo, você tem um pouco mais de tempo para pensar e organizar, ver quais palavras fazem sentido juntas, certo? Por exemplo, he felt a sudden warmth in his fingers. Eu não poderia falar he felt a sudden warmth in his fingers. Não faz muito sentido, porque ele sentiu algo. Isso é um bloco. He felt something. Tem que ser um bloco de palavras todas conectadas. He felt a sudden warmth. In his fingers. Posso separar um pouquinho depois. Ou eu posso botar tudo junto. He felt a sudden warmth in his fingers. Pode ser também. Mas não pode ser de maneira nenhuma he felt a sudden warmth in his fingers. Sacou? Essa quebra de ritmo não funciona, atrapalha totalmente a mensagem. Vamos para o segundo tipo de exercício que você pode fazer lendo.
Vamos ler o mesmo trecho de novo, só que agora vamos pensar em todas as palavras que você ainda não conhece e quais são importantes ou quais seriam importantes para o seu dia a dia. Vamos pensar aqui. Harry took the wand. Bom, wand, varinha, não é importante para a sua realidade, mas para esse livro em especial vai ser repetido milhares de vezes. Então é importante saber o que wand é. Então, anotaçãozinha no post-it ou no caderno, wand, varinha, ou procurando as imagens se você não souber de fato o que é uma varinha. He felt a sudden warmth in his fingers. Bom, aqui é importante. Sudden warmth in his fingers. Fingers, sabemos, dedos, nos dedos dele. Warmth, a gente pode pensar na palavra warm, que é quente. Então, warmth seria calor. E o sudden, pode procurar no dicionário também. Aqui é importante para entender essa frase, é repentino. Então, ele sentiu um calor repentino nos dedos. Pronto. Aqui levou muito mais tempo do que se você só lesse. Se lesse em voz alta, levaria um pouco mais. Mas se você só lesse na cabeça, você conseguiria ler isso aqui bem rápido. Mas será que você teria conseguido pegar toda essa nuance da frase? Isso é um exercício que você pode fazer. E parando nas palavras que você não conhece e as que você julgar importantes, você procura, anota e revisa depois, certo? Você pode fazer umas anotaçõezinhas aí. Outra coisa que eu gosto muito de usar são esses marcadores aqui, ó. Esses marcadores. Para eu marcar as partes importantes do livro. E no caso, se você estiver estudando, você pode marcar as partes que você julgou mais importantes para o seu estudo, que te deu um estudo muito produtivo, você pode marcar e revisar aquela página depois. Outra coisa agora, ainda com vocabulário, mas mais focado um pouquinho para a gramática. Digamos que você, ainda nessa mesma página, você esbarre com a palavra took the wand. A gente já viu que o wand é importante, claro. Mas e esse took aqui? Took. O que é o took? É o passado de to take. E o to take é pegar. Importantíssimo saber isso. O verbo to take é importante. Ele vai ser usado na sua vida centenas de milhares de vezes. Então, saber o to take e saber que o took é o passado de to take é importante. Mesma coisa para a frase seguinte. He felt a sudden. He felt a sudden. Felt é o passado de feel, to feel, sentir. Então, ele sentiu. Também é importante. Aqui você pode dar uma atenção mais aos verbos e aos tempos verbais para praticar, para estudar a gramática e conferir se você realmente entende o tanto que ação que é aquela e quando aquela ação está sendo feita no tempo. Outras dicas gerais você pode utilizar aqui para quando você estiver lendo ou estudando lendo. Você pode e deve ler livros, principalmente no começo, que você já conhece a história. Isso vai te ajudar muito com a questão do vocabulário, da visualização, da criatividade, da imaginação. Você vai economizar muito tempo, porque, como eu falei, você não precisa entender todas as palavras, procurar todas as palavras, mas algumas coisas, se você não entender, vai travar muito a leitura, vai te deixar muito frustrado por ser muito devagar ainda e talvez faça com que você desista muito cedo. Então, o importante é você escolher um livro que faça parte da sua realidade, que seja algo que você goste e que, de preferência, você já conheça mais ou menos a história para acelerar um pouquinho esse seu ritmo. Outra coisa que você pode fazer também é procurar um audiolivro do livro que você tem em mãos, porque assim você consegue treinar a escuta, pode treinar a fala de novo tentando repetir o que a pessoa está lendo em voz alta e você tem, digamos, a transcrição, que é o arquivo original, que é o livro que você tem em mãos para poder acompanhar tudo e ir acelerando um pouquinho quando você quer treinar essas outras competências. E agora as últimas duas com aquela ideia de produzir. No final de cada capítulo ou numa pausa estipulada por você mesmo, você pode escrever ou contar essa história a alguém. Pode ser até mesmo para você, pode ser até mesmo gravando um vídeo, mas escreva sobre o que você entendeu daquele capítulo, por exemplo. Conte a alguém sobre aquele capítulo em inglês ou em francês ou na língua que você estiver estudando. Tente fazer isso. Tente reparar em quais são as palavras que realmente são necessárias para explicar aquele conteúdo. Pense em perguntas: quando, por quê, com que frequência, qual a importância, qual a relevância daquilo para a história, para você tentar organizar as suas ideias, o seu pensamento
de uma forma que faça sentido para contar aquela história. E aí você vai reparar em quais estruturas você precisa saber, precisa conhecer para fazer isso. Esse foi o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar dando dicas de como trabalhar as 4 competências de um idioma, adquirir vocabulário e praticar gramática sozinho, lendo, ouvindo, assistindo, falando e escrevendo. O que você acha dessa ideia? Comenta aí embaixo. Você já testou alguma dessas técnicas antes? O que você achou? Deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima!